Vamos esperar um pouquinho aí. Deixa o cafezinho com a Silvia. Eu tô fazendo esses vídeos aqui porque também fica aí para os meus alunos, serve como conteúdo, na verdade, né? Do cafezinho com a Silvia, falando sobre literatura, língua portuguesa. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente tinha falado do preconceito linguístico e quando que você pode usar na escrita, enfim. Hoje eu vou trazer para vocês uma diferença aí entre poema e poesia. Mas antes de falar dessa diferença entre poema e poesia, porque todo mundo fala, escrevi uma poesia, escrevi uma música, enfim, ou uma poesia, né? E aí a poesia, a gente vai ver daqui a pouco que é além do que aquela forma que a gente escreve, né? Que a gente chama de poema. Então, assim, dentro da teoria literária, lá dentro da literatura, a gente tem os gêneros literários. O que a gente entende como gênero literário, né? Como são classificados esses gêneros literários, né? Que são levados para o livro, né? É o gênero lírico, que é o poema, né? Os sentimentos que a gente escreve quando a gente escreve um poema. O gênero narrativo, que é escrito em prosa, né? As narrativas, os contos, os romances, as novelas. E o gênero dramático, que é o teatro, né? O texto escrito para o teatro. Esses são os 3 gêneros literários. Oi, tudo bom, Jota? Quanto tempo, hein? Eu tô falando sobre gêneros literários aqui hoje. E aí, dentro dos gêneros literários, a gente tem esse que a gente chama de boa tarde, de lírico, que são as poesias, né? E aí a gente, quando a gente ensina lá na escola, a gente faz uma diferença entre poema e poesia. O poema é a forma de como é feito aquele gênero textual, é um gênero textual, né? Não é um gênero literário, lírico, mas é um gênero textual, é um tipo de texto. Então, o poema, quando a gente escreve verso, estrofe, chama-se poema, né? Então, essa forma, como gênero textual, ele é chamado de poema. E aí eu tenho os poemas que tem rima ou que não tem rima, que tem estrofes e blocos de estrofes, enfim. Você pode escrever um poema com vários versos, com 3 versos, divididos em vários blocos que a gente chama de estrofe. Cada linha eu chamo de verso e cada bloco de linhas junto, conjunto, eu chamo de estrofe. E eu tenho a rima, quando eu combino o final do verso, né, ritmicamente com o outro, eu tenho vários tipos de rima também, né, dentro da versificação. Eu tenho rima alterada, rima paralela, enfim, tem vários tipos de rima. Então, poema é essa forma. E dentro desses poemas, a gente tem um poema que tem uma estrutura fixa, que é o soneto. Então, o soneto, ele é composto de 2 tercetos e 2 quartetos. Ou 2 quartetos primeiro e 2 tercetos. Então, eu escrevo uma estrofe com 4 versos, um bloco. Então, esse é o primeiro quarteto. Depois eu faço um outro bloco, de uma outra estrofe, com mais 4 versos. Aí depois eu faço um de 3 e um de 3. Então, o quarteto é essa estrutura fixa. 2 quartetos e 2 tercetos. E ele tem uma obrigatoriedade. Ele tem que ser em dedocassílabos. Ele tem que ter 10 sílabas melódicas no verso, né? Quando eu conto as sílabas dos versos, eles têm que sempre dar 10, tá? Ou então também pode ser os alexandrinos, que são de 12. E o último verso do último terceto, ele tem que ser a síntese de tudo que eu trouxe.
durante os outros versos, dos outros 13 versos, porque são 14 versos que tem um soneto. Então, poema é forma. E o que é a poesia? Né? A poesia é o conteúdo. Eu posso ter poesia numa foto, eu posso ter poesia numa prosa, eu posso ter poesia num desenho, eu posso ter poesia numa pintura. A poesia vem desse conceito de poeses, né? O que agrada, o que forma, aquilo vira arte e incomodar o outro, né? Porque a arte quando você se sente incomodado, né? E aí ela cumpriu o seu papel, né? Então, a poesia está dentro do poema, está dentro da música, está dentro da prosa. Por isso que a gente faz essa diferença. Então, poema é o gênero textual e a poesia é o conteúdo que eu coloco ali dos meus sentimentos, das minhas observações, né? Os jogos que eu faço com figuras de linguagem, enfim. Então é isso. Então, dentro do gênero literário, lírico, eu tenho essa forma de texto, né? Esse gênero textual. Já no gênero narrativo, eu tenho várias formas, né? Vários gêneros. Eu tenho o conto, eu tenho a novela, eu tenho o romance, eu tenho as narrativas curtas, né? Que são feitos em prosa. Não tem essa estrutura de poema, né? E o gênero dramático são textos escritos para serem encenados. Podem ser as comédias nos teatros, os dramas dos teatros, enfim. E daí eu tenho uma outra maneira de escrever que é para o cinema. Porque no cinema eu escrevo um roteiro, né? Que é outro tipo de texto. É um outro gênero também, né? Que pode se encaixar aí, talvez, né, se a gente força uma barra no dramático. Então é isso, eu queria trazer isso para vocês hoje, falar um pouquinho dessa diferença entre poesia e poema. E falando nisso, dizendo que a poesia está em tudo, tá todo mundo muito incomodado, e como eu não poderia ser diferente, com a chacina e o extermínio, né, que aconteceu no Jacarezinho, que é aqui perto de casa, eu moro perto do Jacarezinho. E a polícia entra e mata da maneira que ela quer, do modo que ela quer, na hora que ela quer, né? Isso é um problema para quem mora nas favelas, né? Porque eu ontem estava escutando um rapaz falando, que era um rapaz dos direitos humanos, que estava lá no Jacarezinho, e ele falava assim, como se você matasse 25, acabaria o tráfico de drogas, né? Eu trabalhei muitos anos dentro de comunidade, dentro de favela. E ali é um território de disputa. E isso me lembra que aconteceu, eu acho que uns 3 ou 2 anos atrás, também uma intervenção dessa no Antares, né? Na favela de Antares, lá em Santa Cruz, e do Rolas também. Para disputa de território, porque você tira o tráfico, né? Os comandos, e você entra com a milícia. Isso é assim, é simples, né? Pode ser até que seja calada por estar falando isso. Então é território, é comércio, e que eles vaziam para entrar um outro tipo de comando, que não é um comando do tráfico, mas é um comando de milícia, como todo o governo que a gente tem hoje, tanto estadual quanto federal, né? Miliciano, né? Então, recapitulando, beijo para quem tá entrando agora, eu tô falando aqui de literatura e deixando esse vídeo depois gravado para os meus alunos. Eu vim hoje trazer para vocês a diferença entre poema e poesia. Então, a gente já sabe que o poema é a estrutura, são os versos e as estrofes, com rima, sem rima, com sílaba contada ou não, né? A literatura de cordel, por exemplo, ele é feito na redondilha menor, redondilha maior, ele tem um ritmo, então também é um poema escrito de uma maneira específica, né? Soneto também. Na hora que não deve, eu vou recusar aqui a chamada. E aí, a poesia tá em tudo. A poesia tá dentro do poema, a poesia está dentro da prosa, a poesia está na fotografia, a poesia está na pintura. Então, e a poesia é aquilo que a gente
o que o artista coloca, a sensibilidade dele dentro daquele fazer artístico, né? Seja ele escrito, pintado, falado, enfim. Era isso que eu queria trazer para vocês e deixo aqui agora, que eu estava falando do massacre lá do Jacarezinho. Eu tenho um amigo que a gente faz parte de um grupo chamado Rolê Literário. É um grupo aqui de Cascadura. Só tem gente top que escreve. E ele disse que não conseguiu dormir ontem com tudo que aconteceu, né, nesse país. Então ele escreveu um poema que está lá na página do Rolê Literário, lá no Facebook, se vocês quiserem depois conferir os outros textos. Diz assim: aço oxidado, desfaço, laço, faço, traço descalço, calço o teu pé que tropeça na testa ensanguentada. Encalço paciência, destaco a dor do pé, do dedo do pé, colidindo, coexistindo na testa-cabeça petrificada do corpo inerte. Então é isso, é isso que eu trouxe para vocês. O telefone vai ficar tocando, que depois eu atendo, que eu não vou atender agora. Eu deixo aqui para vocês esse bate-papo de hoje. Cafezinho com a Silvia. Caraca! Alô? Eu não posso falar agora, não estou fazendo uma live. Fala. Branco. E se for uma porta igual a da janela? O alumínio igual ao da janela? Não, sem ser branca, né, Cristina?